Bom dia pessoal, neste caso sinceramente boa noite, mas vamos estar hoje aqui para um episódio que eu sei que muitos de vocês têm interesse. É provavelmente das coisas mais importantes que existe neste mercado, que é saber como sair do mercado. Não interessa vocês comprarem fundos, não interessa vocês se calhar terem a sorte e comprarem uma coisa boa que acaba por ter múltiplos enormes, se vocês não souberem como sair do mercado. E eu falo por experiência, em 2021 fiz um monte de dinheiro, depois perdi um monte de dinheiro porque eu não percebia sobre ciclos, não percebia sobre o que eu vou falar ao longo deste vídeo, que vos vai mostrar exatamente como é que vocês podem então sair no topo do mercado. Eu não vou estar aqui a falar, por exemplo, quem não viu o vídeo anterior, vá lá ver antes, que é super importante, eu vou estar a falar sobre e a relacionar com este, portanto vão lá ver. Quem não viu, ou seja, eu não vou estar a focar neste vídeo em topos locais, em zonas de acumulação, eu vou estar mesmo a falar neste vídeo em tentar sair no topo da bull run da maioria das coisas, porque é a forma que eu pessoalmente faço hold de spot bags. É muito raro eu estar a vender posições em local tops. Aliás, deixem-me mostrar, é mais fácil. Por exemplo, ok, este é o gráfico dos 4 anos, já falamos no vídeo anterior, quem não viu vai lá ver. Por exemplo, o que é que quer dizer? É muito raro eu vender, por exemplo, aqui, ok? Vender aqui, ou vender aqui, ou vender aqui. Eu não tenho propriamente interesse, não é o tipo de trading que eu faço, porque capital não me falta, né? Quem normalmente vende aqui para depois comprar aqui, é porque não tem capital e quer dar compound ao seu capital, ou seja, tirar o lucro aqui para reinvestir em baixo, e isso é bom se vocês tiverem pouco capital, mas como não é o meu caso, eu não vou estar a falar desse tipo de caso, eu vou estar a falar neste vídeo sobre como vender no topo do bull market, ok? Ponto final. O topo do bull market acontece a cada 4 anos, já sabemos como é que isto é, quem não viu o vídeo anterior vai ver, e neste vídeo eu vou basicamente falar-vos sobre quais é que são as coisas que eu estou atento para perceber se nós estamos numa altura em que faz sentido começar a sair parcialmente ou totalmente do market, ok? Eu disse que não vendia aqui, quando eu digo que não vendo aqui, ok, eu não vendo aqui para comprar em baixo, eu vendo aqui mas é para sair do mercado totalmente, quando vendo, normalmente, ok? E portanto, vamos ver quais é que são as coisas que eu estou atento para perceber que tivemos um topo no mercado ou que estamos a chegar perto de um topo para eu começar a sair do mercado com lucro e não ficar preso com lucro não realizado que depois se calhar às tantas até se transforma numa loss. Isto é a parte mais importante de cripto. E portanto, fiz aqui um coisa todo bonito. Vamos começar então por falar aqui sobre isto. A primeira coisa que eu acho que é importante, e nós já falamos sobre estes gráficos nos vídeos anteriores, é que vocês comecem a traçar níveis importantes para majors, ou seja, gráficos que são macro, para vocês começarem a ter confirmações de que se calhar estão a chegar perto de um topo. Eu vou, por exemplo, dar o exemplo agora deste ciclo, ok? Deixa-me pôr isto aqui. Por exemplo, Bitcoin, né? O famoso. Eu não sei se tenho isto desenhado. Será que eu tenho isto desenhado? Tenho isto desenhado, ok. Por exemplo, para mim, o topo de Bitcoin, este ciclo, com a informação que eu tenho atualmente, certo? Vai ser algo deste género. Como é que eu tracei este nível? É super simples. Eu peguei neste topo e tracei uma trendline que alinha mais ou menos aqui na zona dos 140 mil. Para além disso, porque é que isto faz sentido? Só se vocês forem ver retornos de ciclos passados, por exemplo, 2021, nós tivemos uma subida de 1600%, e se vocês fizerem o mesmo cálculo para agora, para o topo projetado que nós fizemos, isto seria uma subida de 800%, o que, tendo em conta que Bitcoin está-se a tornar um ativo mais maturo, nós temos uma coisa que se chama diminishing gains, ou seja, é normal que a percentagem seja menor, e em termos de percentagem isto faz sentido, em termos de gráficos isto faz sentido, porque existe aqui uma trendline que já vem desde 2017, que é provavelmente o nível mais importante de cripto, esta linha que vocês estão a ver aqui, ok? E eu acredito que este ciclo não vai ser ainda o ciclo que nós vamos passar isto a sério e ir em direção acima dos 200 mil. Acho que vamos só fazer aqui um desvio acima desta linha para depois corrigir e provavelmente no próximo bull market ir, na minha opinião, à zona dos 50 mil, ok? 52 mil, acho que é uma zona interessante. E portanto, é assim que eu traço aqui o gráfico de Bitcoin. Depois, outro gráfico que também já falamos que é super importante, ok? É o gráfico da dominância do dólar. Deixa eu por aqui no 3 dias. Este gráfico tem dois níveis que na minha opinião agora são os mais importantes, que é a zona dos 3.75% e a zona dos 2.47%. Já falei sobre traçar resistências e suportes, mas isto é simples, é um high importante aqui, um low importante aqui e um low importante aqui outra vez.
Tal como este, foi um low importante, low importante, low importante, low importante, high importante, high importante, high importante. São níveis de significância histórica que vocês têm de estar atentos. Portanto, o que é que eu quero olhar para quando olho para este gráfico? Quando este gráfico chegar aos 3,75%, pode ser uma boa ideia começar a tirar parciais de cripto, por causa da correlação inversa. Quando este gráfico chegar aos 2,47%, pode ser uma boa altura para começar a tirar profit, porque este nível é sem dúvida o nível. Ouça uma coisa, se este gráfico chegar aqui, este ciclo, que eu não tenho certeza, nem acho sinceramente que seja muito provável chegar, eu estou sem dúvida totalmente fora de cripto, porque isto é um nível super importante, onde de certeza que vamos ter um salto que vai levar depois a uma correção em cripto, ok? O STT. Depois, outro gráfico importante aqui quando estamos a analisar o fim de uma run. A dominância de Bitcoin. Não faz sentido um ciclo de cripto acabar com a dominância aos 61,6%. Isto provavelmente vai aqui pelo menos à zona dos 54% e, na minha opinião, provavelmente à zona aqui dos 45%. São tudo coisas que vocês têm de ter atenção para começarem a criar ligações entre o mercado geral para entenderem se podem ou não estar perto de um topo absoluto deste mercado. E isto é fundamental, ok? Portanto, a minha opinião... Deixa-me ver água. A minha opinião aqui é a seguinte, ok? Peguem em alguns gráficos majors destes, por exemplo, peguem em BTC, peguem na dominância do dólar, peguem nos total charts também, que não falei, mas são estes gráficos, ok? Peguem neles e comecem a criar validações condicionais que têm de ser alcançadas para vocês começarem a vender a vossa cripto. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos dar um exemplo, ok? Por exemplo, este gráfico agora está aqui nos 978 bilhões, ok? E vamos supor que eu vinha aqui, pegava nestes dois topos e fazia até uma projeção, ok? Pimba. Ok? Tendo em conta quando isto chegasse lá é um bocado difícil, mas vamos supor 1,5 trilhões, esta zona aqui. Ok? Vou desenhar aqui um retângulo, 1,5 trilhões. Então, uma das condições que vocês poderiam fazer seria o quê? Vamos pegar em texto. Quando o total 3 estiver mais perto de 1,5 trilhões do que de 970 bilhões, eu considero tirar parciais. Ok? Isto é uma condição. E depois vocês pegam e fazem desculpem, que está escondido. Isto é uma condição. Depois vocês pegam e fazem exatamente a mesma coisa para os outros gráficos. Por exemplo, a dominância de Bitcoin, outro exemplo. A dominância de Bitcoin agora está a 4,42%. E 2,5% é um possível. Ok? Portanto, outro exemplo. Quando o USDTD estiver mais perto de 2,5% do que de 4,5%, eu considero tirar parciais. E quando vocês virem que a maioria destas coisas que vocês estão a escrever aqui forem atingidas, eu meti aqui 70% delas, mas depende de quantas condições é que vocês têm, quando virem que a maioria delas está a ser atingida, pode ser uma boa ideia vocês nem sequer se porem a argumentar e diretamente tirarem parciais das vossas posições. Claro que é assim, depois isto vai depender do gráfico específico, né, que vocês estão a olhar. Eu tenho aqui algumas projeções em alguns gráficos. Por exemplo, Solana, né? Eu tenho aqui estes níveis que são super importantes em Solana, 180, 260, por exemplo, SUI, aqui os 5.35, Ethereum, os 4100, onde os 1.5 e os 2.1, tudo isto são níveis em que na moeda em si, em específico, pode ser boa ideia já tirar parciais, mas lá está, vocês têm de alinhar tudo com a macrovisão do que vocês estão a olhar. Eu vou dar outro exemplo. Vamos supor, eu quando comprei SUI aqui a $2, ok? E nós batemos aqui este topo em maio, eu não vendi aqui SUI, porquê? Eu não vendi SUI em maio porque em maio a dominância de Bitcoin ainda estava nos 64% e, portanto, a meu ver, as altcoins ainda têm um monte para andar, mesmo que este seja um nível importante no gráfico, em que se calhar não era má ideia eu vender e comprar mais abaixo, como isso não é o que eu gosto de fazer propriamente, eu não realizei lucro aqui,
eu simplesmente estou a deixar andar até que o resto destas coisas que eu escrevi aqui se alinhem com os níveis que eu tenho dos gráficos das moedas específicas para então eu começar a sair parcialmente do mercado. Isto para parciais. No entanto, depois é super importante que vocês tenham também critérios que façam com que vocês queiram sair totalmente do mercado. 100%. Vender tudo e não voltar até nós vermos o quê? O que nós falamos no vídeo anterior de compra spot para voltarmos a entrar no mercado. E essas condições, na minha opinião, são aqui uma coisa que está escrita. Aliás, isto devia estar... Eu vou também só falar aqui de outra antes de entrar nisso, no vender totalmente, que é quando este Fear and Greed, certo? Já falamos sobre, tiver acima de 60 também, de forma geral não é má ideia vocês pensarem em vender. Se tiver acima de 80, na minha opinião, é muito provável que seja boa ideia vocês tirarem parciais, ok? Este gráfico é importante também, já falamos, e portanto deixo também só isso no ar, para vocês também saberem em relação a isso. Deixem-me fazer assim, ok? Depois, então, para vender totalmente, então eu acho que existem algumas coisas que vocês têm de olhar, ok? A primeira delas, que é como identificar um topo macro em cripto. E eu vou mostrar Bitcoin, mas depois é assim, altcoins, obviamente, ou o que seja que vocês têm de ver o gráfico específico, mas isto aqui é uma forma muito boa de vocês saberem que acabou a diversão, que é quebras de estrutura semanais. Okay? O que é uma quebra de estrutura? E o meu exemplo preferido disto é sempre o 2021. Nós já falamos sobre o 2021, mas eu vou falar outra vez, porque acho que é uma das formas mais claras que nós temos aqui de ver isto. Vocês podem ver, em 2021 nós tivemos este topo, certo? E depois tivemos outro topo. E quando tivemos este topo aqui, nós estávamos a criar uma estrutura. Eu tenho aqui um low, depois tenho um higher low, ok? E se isto fosse para continuar a subir, eu queria ver outro higher low para continuar a subir, tal como estou a ver já agora, um higher high, outro higher high, e depois seria então, ok, um all-time high. No entanto, não foi o que aconteceu. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós perdemos este low, neste caso em específico, ok? Vocês estão a ver, esta semana aqui em específico fechou abaixo desta candle. Isto aqui foi uma quebra de estrutura no semanal. E uma quebra de estrutura no semanal, a meu ver, é a razão para vocês saírem 100% do mercado de cripto, porque provavelmente a diversão acabou. Ok, vocês podem ver, se vocês tivessem vendido quando nós fizemos este retest, ok, tinham evitado mais uma queda de 65%, o que era bastante interessante, sem dúvida nenhuma. E por isso, no que toca a vender 100%, e sair mesmo totalmente do mercado, o meu conselho em relação a isso é que vocês olhem para as moedas em específico e procurem este tipo de quebras de estrutura em time frames maiores. Eu estava a ver se encontrava aqui alguma que já tem algum tempo também para vos mostrar que não seja Bitcoin, uma altcoin. Caraca, tenho muita coisa aqui dos outros vídeos, esperem lá um segundo. Ok. Imaginem, obviamente que vocês, lá está, é o que estamos a falar ao longo deste vídeo. Quando vocês fazem os AIs, é para tirar parciais. Mas, por exemplo, aqui, especialmente em altcoins, porquê? Porque altcoins têm quebras de estrutura muito rápido, ou seja, uma semana pode ser uma candle literalmente gigante numa altcoin, né? Por exemplo, aqui em Cardano, é boa ideia que vocês tivessem realizado lucros aqui nesta zona. Porquê? Porque depois a quebra de estrutura foi provavelmente esta candle que vocês estão a ver aqui, ok? Em que, objetivamente, vocês provavelmente acabaram a uptrend, né? Quando isto fechou aqui acima, aqui abaixo, aliás, acabou a uptrend, sendo que também podemos argumentar, sem dúvida nenhuma, que quando vocês fizeram esta candle aqui, era um ótimo sinal para dizerem que é boa ideia sair, porque se vocês tivessem saído aqui, tinham poupado 88% de queda numa candle que era claramente bearish. Fomos buscar a liquidez aqui acima, tivemos uma wick gigante, rejeitamos e depois fizemos uma engulfing candle para baixo.
Isto é sinal de saída também, especialmente no semanal, mas a quebra de estrutura só aconteceu aqui na realidade. Mas, por exemplo, mesmo que vocês vendessem nesta quebra de estrutura já aqui em baixo, poupavam 80% de queda, ok? E portanto é isso que eu quero que vocês percebam. É muito importante que vocês entendam que quando temos uma quebra de estrutura assim, uma quebra de uptrend, no gráfico semanal, em basicamente tudo o que vocês estiverem a olhar, é uma boa ideia vocês saírem totalmente do mercado, ok? Depois, existe aqui também um site que é engraçado e que eu gosto, que mostra alguns indicadores que acabam por ser interessantes, que se chama, isto aqui é CoinGlass, ok? Vocês podem pesquisar na internet, CoinGlass, e isto tem um monte de informação super útil, é um site super interessante, é o mesmo site que nós estávamos a ver a liquidez, e isto tem aqui uma coisa que se chama Bull Market Peak Indicators, que basicamente são indicadores, condições, né, como nós falamos também, que quando são verificadas, ativa basicamente aqui um verde que mostra que esta condição foi ativada, o que leva aqui a que isto, que é basicamente uma métrica, vos diga se vocês devem estar a dar hold, a segurar, ou se devem estar a vender as vossas posições. E acho engraçado que vocês olhem para algumas coisas aqui. Tem aqui alguns indicadores que são sem dúvida interessantes. Rainbow Chart de Bitcoin, temos aqui o Pi Cycle, que também é super utilizado. Temos dias de net flows, aliás, de outflows dos ETFs, também é super interessante. EMAs que são importantes. Que mais? O RSI também acaba por ser interessante. Este gráfico da Altcoin Season também é engraçado. Este que nós já falamos, da dominância. Os hodlers que estão a dar hold ou não de Bitcoin a vender. Ok? Literalmente um monte de coisa, mas o que eu quero que vocês tirem daqui é que é boa ideia vocês, sem dúvida nenhuma, estarem atentos a este website, nem tanto para verem o que é que isto diz aqui nesta coisa do vender ou dar hold, mas para verem o que é que diz em relação aos indicadores específicos, porque alguns deles são sem dúvida interessantes e é algo que vocês devem ter em atenção. Assim, mais uma vez, se vocês conseguirem seguir as regras aqui sem serem emocionais, vocês vão ter uma edge em relação a todas as outras pessoas que estão em cripto e vão conseguir ser, na minha opinião, lucrativos. Lembrando que nada que eu digo aqui é aconselhamento financeiro, vão conseguir sem dúvida ser lucrativos no mercado spot de cripto, porque vão saber então agora já como comprar em baixo e como vender em cima. Tão simples quanto isto, sem emoções, sem estarem aqui com coisas super chiques e super especiais que não sei o quê e não sei o que mais. Isto é o que importa e por isso, espero que isto tenha sido útil. Estudem isto bastante, sem dúvida nenhuma, porque é das partes mais fundamentais. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil e vejo-vos amanhã no próximo vídeo. Abraço a todos.